Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tradução ou Traição. O título é uma brincadeira com tradutore e traditore, no italiano tradutor traidor, e visa justamente observar as diferentes traduções da Bíblia hebraica, comentando sobre erros e acertos nas mais variadas traduções. Seja bem-vindo, eu sou Felipe Moura, exegeta da Bíblia hebraica e psicanalista, e vamos falar hoje de um versículo bastante polêmico, Isaías 7,14. E eu queria começar dizendo a vocês o seguinte: eu encontrei traduções que trazem nada mais, nada menos do que 6 adulterações nesse versículo. Imaginem vocês 6 adulterações em um único versículo, e isso acontece aqui com esse versículo de Isaías 7,14. Deixando claro que nós não vamos aqui falar de dogma, não vamos aqui ofender religião nenhuma, não vamos aqui falar contra a sua religião. Esse é um vídeo neutro, não vai agredir ou afetar a fé de ninguém, muito pelo contrário. A gente vai focar na questão da tradução, né? E vocês vão ver que existem traduções de diferentes religiões que são boas com relação a esse versículo e outras que não são tanto assim. Então, sem mais delongas, quais são os critérios que nós vamos adotar aqui? E isso vai ser explicado também para que você possa até mesmo ter a chance de discordar de mim com relação a uma avaliação. Mas os critérios são os seguintes: eu considero excelente aquela tradução que traz a ideia mais próxima possível do original. Quando a tradução traz a ideia mais provável, mas ela já puxa a sardinha, né, para uma única possibilidade, em vez de ser um pouco mais abrangente, eu já considero a tradução como boa. Se ela é tecnicamente possível, quer dizer, dá para traduzir assim, mas não é a tradução mais provável, pelo contexto, né, por traduções semelhantes em outros versículos, eu já considero a tradução regular. E, obviamente, se a tradução força um entendimento que não reflete o texto original, ou se ela adultera uma palavra, né, deliberadamente muda o sentido de alguma coisa, eu já considero a tradução como ruim. Lembrando que eu não levo em consideração nota de rodapé explicativa, porque isso pode variar de edição para edição. Vamos falar exclusivamente do texto. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos então ao texto de Isaías 7,14, né? Então, aqui nós temos, né, o original hebraico. Quando eu falo original, óbvio, não é o texto tal qual ele foi escrito na origem, mas original no sentido do original da tradução. Qual é o texto que as traduções usam como base, né? Então, o texto hebraico aqui, o texto massorético, que é utilizado como base. Não existem grandes variações desse texto aqui de Isaías 7,14, né? Então, nós vamos nos concentrar nessas palavrinhas que estão aqui em colorido, né? Então, nós temos a primeira palavra, hine. Hine é olha, veja, né? Costuma ser traduzido como eis, né? Então, assim, eu considero eis uma tradução ok, correta, não está errado, mas eu sempre prefiro quando tem uma outra tradução, como veja, olha, porque fica mais claro, né? A gente tem caso de tradução que vai ficando obsoleta, porque o português é uma língua viva, né? Aí nós temos ho-alma, né, no hebraico bíblico, ou ha-alma no hebraico moderno, né, que literalmente falando, e a gente vai ver isso daqui a pouco, significa a jovem, ok? Aí nós vamos ter horó no hebraico moderno, bíblico, hará no hebraico moderno, né, que seria grávida, ok? Aí eu vou ter, né, weyoledeth, né, que seria no hebraico bíblico, né, ou veioledet no hebraico moderno, que é literalmente e dará à luz, né? E ben, tanto no bíblico quanto no moderno, que é filho. Então, o que eu vou ter sendo bem literal no hebraico é veja a jovem grávida e dará à luz filho, ok? O hebraico ele é assim, ele não é tão extenso, né? Então, quando a gente traduz no português, isso fica maior um pouco, tá? Muito bem. Então, dito isso, vamos para a polêmica, né? Qual é a polêmica? A polêmica principal não é a única, vocês vão ver, mas a polêmica principal se dá em torno dessa palavrinha aqui, né? Que é ho-alma, né? No hebraico bíblico, tá? Ou ha-alma no hebraico moderno. O que acontece, né? Qual é a origem dessa polêmica? A Septuaginta traduziu ho-alma como partenos,
tá? No grego, né? E Pártenos, no grego, na maioria das vezes, acaba sendo usado para poder se referir à virgem, tá? Mas o problema não está, por incrível que pareça, na Septuaginta em si. Por quê? Porque Pártenos não necessariamente significa virgem. Também pode significar uma jovem, tá? Então, qual é o grande problema aqui, né? O grande problema é que quando você traduz de uma língua para outra, né, você sempre corre o risco de introduzir uma ambiguidade, né? Talvez não teria outra palavra melhor para usar no grego, né? Assim, enfim. Então, assim, não creio que o problema tenha sido na passagem pro grego, tá? O problema é do grego em diante. Por quê? Porque aí as pessoas começaram a traduzir Pártenos como virgem. Porém, né, Alma no hebraico é virgem? Não. Alma no hebraico não é virgem. O hebraico bíblico, né, na verdade, até, né, para vocês não dizerem, né, tá puxando sardinha para alguma religião. Não. Na verdade, o hebraico bíblico ele não tem uma palavra específica para virgem, né? Alma, na verdade, vem da mesma raiz, né, de Elem, né, no hebraico bíblico, Elem no moderno, né, que é jovem, é usado para homens, jovens, tá? Nós vamos ver todas as passagens na Bíblia hebraica em que Alma aparece, vocês vão ver que não é virgem, tá? Aí nós temos, né, Betuló no hebraico bíblico, Betulá no hebraico moderno, que é uma moça que está em idade de se casar. Então, Alma é uma palavra, é uma jovem em geral, né, e Betulá é uma moça em idade de se casar, normalmente uma adolescente, tá? Quando se fala de virgindade, normalmente vai ser usada a palavra Betuló ou Betulá, né? Mas ainda assim não se usa só essa palavra, né? Normalmente se usa essa palavra, essa é a palavra predileta, né, para um contexto de virgindade, mas ainda mesmo com o uso de Betuló, né, você precisa ser mais explícito. Então, você normalmente vai ter passagens na Bíblia hebraica, como por exemplo aparece em Gênesis 24:16. A moça era muito bonita, jovem, né, ou aqui adolescente, né, seria melhor, Betuló, a quem nenhum homem havia possuído. Tá? Então, normalmente, quando Betuló está sendo usada, né, você não vai ter só, né, se tiver só Betuló, também pode ficar um pouco ambíguo. Então, você vai dizer né, que não conheceu o homem, né, que nenhum homem possuiu, vai ter sempre essa especificação. Por quê? Porque não tem no hebraico bíblico, volto a dizer, uma palavra específica para virgem. Tá? E Alma não é usado nesse sentido normalmente. Tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Então, né, vamos lá. Aqui eu tenho Gênesis 24:43. Eis-me agora junto à fonte de água. A Alma que sair para tirar a água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Né? Então aqui ele está falando, aqui a frase, né, de Eliezer, quando ele vai buscar uma esposa para Isaac, né, e ele, antes até de ver Rebeca, ele não sabia quem era, se era virgem ou não era virgem. Ele fala, a jovem, ele não está falando a virgem que eu vi tirando água, né, a jovem que eu vi que sair tirando água. Né? Você não tem como especificar virgindade aqui. O camarada não olha para uma mulher e fala virgem, né? Não existe isso. Tá? Então não há contexto de virgindade aqui. Êxodo 2:8, né? Quando a filha de Faraó respondeu, vá, a Alma foi e chamou a mãe do menino. Aqui era a irmã adolescente de Moisés, quer dizer, era uma jovenzinha. De novo, não tem contexto de virgindade aqui sendo colocado. Tá? Salmo 68:25, os cantores iam à frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às almoth com tamborins, né? Mulheres fazendo percussão, isso a gente vê na Bíblia hebraica bastante, tá? De novo, não há pelo contexto nada indicando virgindade. Suave é o aroma de seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as almoth o amam, né? Cantares 1:3, de novo, né, as jovens, as adolescentes adoram ele, né, ficam alvoroçadas. Não está usando contexto de virgindade aqui. Né? Cantares 6, aqui os que eu
esbarrei aqui no H, não lembro agora o número, mas enfim, está lá em Cantares 6. Eu aqui esbarrei na hora de digitar, não vou parar o vídeo para ver, né, a referência certa, depois vocês podem pesquisar. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as almoz, né, as adolescentes sem número. De novo, aqui não está falando necessariamente de um contexto de virgindade, né? Talvez moças que estivessem sendo preparadas para um casamento, não está especificando que elas eram virgens, né? Muito bem. E aí você vai ter uma passagem em que alma não significa virgem nitidamente. Qual é? Vejam o provérbio de número 30, né? Porque alma, na verdade, aqui não é nem adolescente, na verdade é jovem, né? Assim, eu falei adolescente em alguns casos aqui, mas entenda, jovem, não precisa ser adolescente, né? Uma moça com, vamos dizer assim, né, com uma idade, né, com pouca idade, tá? Essencialmente é isso que é alma. Bethulah já é adolescente de fato, tá? Muito bem, então aqui, ó, reparem, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, na verdade há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma alma, com uma jovem. Provérbios 30, 18 e 19. O que essas coisas têm de semelhante? Né? Um provérbio, um machal, é uma similitude, né? Literalmente, né? Mishle, né? Assim, Mishle Shlomo, né? Provérbios de Salomão, quer dizer, as similitudes, as semelhanças, as parábolas, né? De Salomão. Muito bem, o que essas coisas têm em comum? Né? O caminho da águia no céu, porque a águia voa, não deixa rastro. O caminho da cobra na rocha, né? Porque na rocha a cobra andando extremamente, né, um animal extremamente sorrateiro, numa rocha, não deixa rastro. O caminho do navio no meio do mar. O que acontece com um navio no meio do mar? Ele anda, a água, né, fica lá. Depois que o navio passou, a água estabiliza, não deixa rastro. O caminho do homem com uma alma, com uma jovem. Esse uso aqui de alma não é virgem, tá? Por quê? Porque ele está falando justamente do caminho que não deixa rastro, né? Um homem com uma jovem. A virgindade, ela deixa rastro, deixa traços, né? Então você vê, inclusive, em Deuteronômio 22, 14, né? Que diz assim, né, falando de um homem que pudesse acusar uma mulher de não ser virgem, né? E contra ela fizer alegações arbitrárias e divulgar uma má fama contra ela e disser, casei-me com esta mulher e quando fui deitar-me com ela, não achei nela os sinais da mocidade, né, Bethulim, então o sangue, né, vamos dizer, virginal, ele não achou, então ele falou, ó, fui enganado, né, isso era uma preocupação para eles, né, diferentemente do que as pessoas acham, não era uma questão moral, né, da virgindade, mas era muito simples. Se a mulher não era virgem, ela engravidava, depois você não sabia de quem era filho, né? Então essa era a preocupação, tá? Em outras palavras, aqui, né, em Provérbios, você está vendo se não deixa rastro, então essa alma não é uma virgem, percebe? Então assim, alma nunca, nunca, nunca significou virgem na Bíblia hebraica, jamais, não existe isso no hebraico, tá? A palavra de preferência é Bethulah, né, Bethulah. Ainda assim, também é uma palavra ambígua, porque significa adolescente. Presume-se que uma adolescente seja virgem, né, pelo menos. Então, aí, vamos dizer assim, mas ainda assim, quando é necessário especificar a virgindade, né, então você vem por extenso, dizendo que não conheceu o homem, que não se deitou com o homem, né, etc. Tá? O que aconteceu, então? Foi um entendimento errado do grego, não foi culpa da Septuaginta, porque a gente já viu, Partenos pode ser virgem ou pode ser uma jovem, mas ao traduzir do grego, né, é que houve o erro de subentender, né, ou os leitores do grego subentenderam, né, que precisava necessariamente significar uma mulher que não conheceu homem, ok? Muito bem, então como a gente viu, alma pode ser uma jovem de 20 anos, já casada, né, que já se relacionou com homens, não há uma implicação, né, não é nem implícito. Bethulah, que é uma adolescente, ainda você poderia dizer pela cultura deles que estava implícito, né, em alguns casos, né, mas alma nem isso, né, e vocês viram um uso aqui em Provérbios, tá? Muito bem, dito isso então, você tem um outro problema, tá? Qual é o problema que você tem aqui também nesse texto?
né? Veja o que diz o hebraico, tá? Ha-alma hará, né? Ou ha-alma hará no hebraico moderno, tá? Literalmente, né? A gente vai ter a jovem grávida, tá? Então, assim, a jovem grávida, isso é muito comum, né? Você ter no hebraico, o hebraico ser dessa forma, tá? Você não ter verbo no hebraico, né? Vamos dizer assim, uma indicação, né, do verbo. Então, por exemplo, né, se eu fosse dizer eu sou Felipe no hebraico, eu diria, né, Ani Felipe, né, assim, literalmente, eu Felipe, tá? Então, o que acontece? Normalmente, tá, aqui não tem tempo verbal no futuro, tá? Ele traz apenas jovem, grávida, tá? Quando você não tem o tempo verbal ali indicado, tá? Normalmente você vai presumir o presente, tá? Assim, salvo se o contexto indicar outra coisa. Então veja, você tem uma expressão quase idêntica, tá? Muda só um pouquinho da conjugação, porque é uma pessoa, é o anjo, né? do Eterno falando para uma mulher, né? Então tem um pouquinho de variação no gênero das palavras, mas é praticamente ipsis literis a mesma coisa que Isaías 7,14, que é a passagem em que Hagar, né, em que Hagar está grávida, né, e aí de Ismael. E olha o que diz Gênesis 16:11. Disse-lhe também o anjo do Eterno: eis que concebeste e darás à luz um filho. Olha como trazem as traduções aqui, né? Aí o que eu vou ter? Literalmente, né, Rinor, né, que é veja, mulher, né, para ela, né, Rinor hará, né, veja, grávida, né, aí o que eu vou ter, né, Eioladet, né, quer dizer, e darás à luz, e você, né, para a mulher, dará à luz, ben, né, filho, tá, literalmente. Então olha como está traduzido aqui, né, você concebeu, né, quer dizer, na verdade a tradução certa seria você está grávida, né, e dará à luz um filho, tá? Então, repara que normalmente isso é usado quando a mulher já está grávida, ou seja, né, quando você tem riné, né, que é veja, presta atenção, né, e você vai falar, né, alma hará, né, veja, olha a mulher grávida, quer dizer, estava diante ali da situação, tá? Esse é o entendimento mais adequado, inclusive considerando todo o contexto, mas aí já é um outro vídeo, um outro assunto, né? Se você quiser, né, um vídeo com uma exegese completa de Isaías 14, né, não deixe de ajudar o nosso canal para que a gente tenha recursos para fazer, né? Muito bem, então a melhor tradução, vamos dizer, a tradução mais adequada para Isaías 14 seria, né, veja, né, a jovem está grávida e dará à luz um filho, tá? Então essa seria a melhor tradução, o que vejam, na verdade, né? Muito bem, então, dito isso, vamos avaliar aqui as traduções no português e como é que elas se saem com esse texto. Por isso diz o Senhor, né, a Difusora Bíblica de Portugal, primeira tradução que eu vou avaliar, que está excelente, é uma tradução cristã, né? Algumas pessoas podem falar, Felipe, você está falando isso porque, né, você quer falar contra o cristianismo. Não quero falar contra o cristianismo. Até porque, se o problema não está no grego, né, isso não necessariamente é um problema para os cristãos, né, porque você vai ter o grego e o hebraico, né, o problema está no português, né? Agora, eu não vou entrar em mérito de dogmas aqui, tá? Agora, veja você, né, que essa tradução aqui é uma tradução católica, portuguesa, que traz assim: por isso o Senhor, por sua conta e risco, vos dará um sinal. Olhai, a jovem está grávida, né, e vai dar à luz um filho e há de pôr-lhe o nome Emanuel. Eu vou me concentrar nessas três palavras aqui, que é onde realmente você tem as variações principais, tá? Que é riné, né, alma, né, e hará, tá? Muito bem. Então, repara, essa tradução ela traduz corretamente alma como a jovem, traz o tempo verbal presente, que é o mais adequado para o contexto, e traz o olhai, né, que é um vocábulo mais claro ainda do que o eis.
Então, para mim, é a melhor tradução desse versículo neste caso, no português. Vocês vão ver que varia bastante. Tem tradução que, às vezes, num episódio que a gente vê é muito boa, no outro é muito ruim, né? Por isso eu recomendo sempre a gente ter várias. Bom, vamos para segundo lugar, né? A minha queridinha Bíblia de Jerusalém também tem uma tradução excelente. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Novamente, traduz Alma adequadamente e traduz o tempo verbal adequadamente, né? Eu ainda prefiro a da Difusora Bíblica de Portugal, porque olhai é mais claro para a nossa realidade, né, linguística do que eis, mas eis está correto, então também é excelente, é bastante precisa, né? Essa Bíblia é uma tradução católica, tá? Também. Aí nós temos a TEB, a tradução ecumênica brasileira, que é uma tradução cristã, e uma nova que eu tive acesso recentemente e que tem, né, que eu me surpreendi também com a qualidade aqui, que é a Bíblia de Aparecida, uma outra tradução católica. Então repare que aqui nós já avaliamos 4 traduções excelentes para o português e todas elas são traduções cristãs, para que ninguém diga, esse vídeo está afrontando o cristianismo. Não, lógico que não. Tá? Então estamos aqui avaliando tecnicamente as traduções. Tá? Vamos seguir. Aí veio a Bíblia hebraica da Sefer, né? Eu coloquei como boa e não como excelente. Por quê? Olha o que ela vai dizer. Eis, pois, que o Eterno, ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho, chamará de Emanuel. Deus está conosco. Né? Nós temos, tem até um detalhe que eu não tinha reparado aqui, né, que ele usa eterno, né, que não é a melhor tradução aqui para Adonai, né, que é o termo que aparece, né, Adonai no moderno. Né? Mas veja, ele traduz Ro Alma, né, corretamente, né, traz o tempo verbal mais adequado, né, a moça grávida, quer dizer, está falando do presente, né, mas por que eu não botei como excelente? Né? Primeiro porque eu não tinha visto o Eterno, né? Então isso aí tiraria alguns pontos, né? Não é a melhor tradução para Adonai seria Senhor mesmo, né? Mas o problema aqui que eu peguei foi justamente, ele colocou entre parênteses, Deus está conosco, né? Que seria a tradução, né? Vamos dizer, de Emmanuel, né? Assim, então, tudo bem, ele botou entre parênteses, mas eu prefiro quando as traduções colocam essas coisas como nota de rodapé. Né? Por quê? Porque algumas pessoas podem acabar achando que isso aqui tá no texto. Então, eu particularmente, eu não gosto muito. Tá? Então, assim, sempre que você tem uma tradução que não tem nada entre colchetes ou entre parênteses e outras que tem, eu sempre tiro o ponto das que tem, né? Porque o melhor é não ter. Né? Isso aí é coisa de nota de rodapé, não é para ficar no meio do texto. Né? Muito bem. Dito isso, vamos para outra tradução. Né? Aí você vê, né? já tínhamos visto aí 4 traduções cristãs excelentes, vimos uma judaica muito boa, né? E agora ainda uma tradução que quase ficou lá no excelente, né? Mas que e me surpreendeu pela qualidade, que normalmente não é uma tradução muito precisa, mas que perdeu pontinho, vocês vão entender por quê. Né? A nova tradução na linguagem de hoje. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. De novo, veja, uma tradução cristã, já é a 5ª tradução cristã que a gente vê que traz jovem, que não traz, virgem, tá? Só que vocês verem que 2 pontinhos aqui que está em verde. Por quê? O que acontece? Eles meio que deixaram implícita a palavra riné, né? Que é eis, vejam, né? Então, assim, 2 pontos para eles funciona como, é isso aqui, é um marcador visual, né? Então, assim, eu não gosto disso. Eu acho que você acaba, né, perdendo um pouco do sentido. Né? Assim, está implícito. Não me parece ser exatamente uma falsificação,
Por isso eu ainda botei como regular, mas está implícito, né? O eis, o vejam, e eu acho que isso prejudica um pouquinho. Não prejudica absurdamente o entendimento do versículo, mas prejudica um pouquinho, por isso não é o ideal. E aí eu avaliei como regular. Vamos seguir. Tradução da CNBB, né? Estamos já indo para a 6ª tradução cristã, essa é uma tradução católica, que também traz jovem. Então vocês podem ver que não se trata de pegar no pé do cristianismo. Pois bem, o próprio Senhor, eu não gosto muito deles colocarem Senhor em letras maiúsculas, porque normalmente isso é uma referência ao tetragrama, mas não está errado, então, né, deixa aí. Vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. É possível traduzir, conceberá, traduzir no futuro? Tecnicamente é, né? Porque o hebraico frequentemente, o futuro, o presente vai muito pelo contexto, mas não é o mais indicado, principalmente considerando não só o contexto de Isaías 7, né? E a gente precisaria ter uma aula do contexto de Isaías 7, como também o fato de você ter precedentes, né, de textos muito semelhantes, como por exemplo aquele de Hagar, onde você não tem isso, não é traduzido dessa forma. Não há uma boa razão para você traduzir isso no futuro, tá? Então, é tecnicamente possível? Não é a melhor tradução. Então, por isso, coloquei como regular, né? Agora vamos para as traduções que estão já ruins, né? Opa, faltou aqui colocar, já vou acrescentar aqui, que essa é a tradução do Novo Mundo de 2015, né? Uma surpresa para mim foi ela ser melhor que a de 86, geralmente é o contrário, tá? O que acontece? Tinha tudo para ser uma tradução razoável, né? Já muito parecida com a da CNBB, né? Portanto, o próprio Jeová lhes dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Qual é o problema? Né? Vamos dar uma olhada no texto aqui? Ó, o texto traz o seguinte, ó, né? Cadê o tetragrama que não tem, né? Aqui você vai ter o quê? Adonai no hebraico bíblico, Adonai no moderno, que é traduzido como Senhor, Senhor absoluto, Senhor supremo, se alguém quiser até ser mais preciso, né? É o tetragrama? Não, né? Então assim, você ainda traduzir como eterno, como Senhor, com, né, letra maiúscula, ainda dá para você considerar como, vamos dizer, não é a melhor tradução, mas aqui já é uma falsificação deliberada, né? Assim, eu não entendi por que fizeram isso. Botaram aqui o tetragrama, né, e traduziram como Jeová. Jeová, né, é uma transliteração do tetragrama. Tá errado, né? E aí, para mim, não tem dó nem piedade. Apesar do resto do texto tá bem razoável, né? Assim, não é a primeira vez que eu vejo traduções acontecer isso. A tradução até tá bem razoável, não prejudicaria muito o texto, né? Mas você tem aí uma coisa arbitrária, deliberada, uma inserção, uma modificação, né? Não é a primeira vez que a tradução do Novo Mundo faz isso. Ela é muito peculiar nesse sentido, né? Ela às vezes é bem técnica, às vezes ela tem umas inserções assim que a gente não entende. Vocês vão ver outra na de 86, né? Então aqui eu não tive opção a não ser classificar como ruim, apesar de, vamos dizer, ele ainda trazer jovem, quer dizer, já é a 7ª tradução, né, de linha cristã que traz jovem, né, tá muito próxima da CNBB aqui, poderia ser classificada da mesma forma, mas, né, não dá, a gente não pode, né, é imperdoável ficar mudando, alterando deliberadamente o texto bíblico, tá? Muito bem, agora vamos pro, né, agora vamos pro desastre, né, que são, né, daqui para baixo, daqui em diante é só ladeira abaixo, né, a tradução até aqui, né, ainda você tá razoável, né? Teve um problema aí na tradução do Novo Mundo, mas vamos dizer, dá para levar. Da 7ª até a 13ª, vocês vão ver que é um show de horrores. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. Essa é a forma que a maioria das pessoas conhece, porque é a forma usada na Almeida Corrigida Fiel,
né? Em outras, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, Almeida Recebida. Ah, Felipe, por que você especificou tantas Almeidas aí, se é o mesmo texto? É porque muda muito. Eu já vi casos aqui da primeira colocada melhor tradução ser uma Almeida, a última também. Muda muito. Mas aqui não, nesse versículo é basicamente a mesma leitura para quase todas elas, né? Para todas elas, basicamente. E aí traduzem, né, Alma como virgem, lambança, não é virgem, né, é jovem. E o tempo verbal futuro também não é o mais adequado, né? Tá? A gente já falou sobre isso também. Vamos ver agora aqui, Nova Versão Internacional. Nova Versão Internacional, ela também vai ter o mesmo problema com Alma, né, né, traduzindo como virgem, só que em vez de usar conceberá, usou ficará grávida, mas é o mesmo problema de usar o tempo verbal no futuro, que não é o mais indicado, e ele tem o mesmo problema da nova tradução na linguagem de hoje, que é deixar o riné implícito, né? Eis, vejam, deixou isso implícito. Afeta muito? Talvez não tanto, mas, né, eu não gosto. Tá? Até porque quando você entende, né, o que é o riné, né, que realmente presta atenção nisso aqui, né, então tem algum sentido aí, tem algum significado. Outras que são semelhantes, a Nova Versão Transformadora, a Nova Bíblia Viva, né, vão um pouco nessa linha do ficará grávida. Umas trazem o eis, outras não trazem, mas vão mais ou menos nessa linha. Tá? Muito bem. Vamos seguir. A tradução brasileira, para mim, uma decepção, porque eu gosto da tradução brasileira no geral, né? Não é a minha predileta. Na verdade, as traduções católicas, na minha opinião, são as melhores da Bíblia hebraica, né? As traduções protestantes normalmente não são tão boas, né, quanto as católicas, mas né, isso não tem nada a ver com catolicismo ou protestantismo, estou falando de texto, até porque eu sou judeu, não sou nem católico nem protestante, né, mas aqui, e a tradução brasileira costuma ser a minha predileta entre as traduções de linha protestante, mas aqui cometeu, né, um erro aqui grande, né, por quê? O mesmo problema de traduzir alma, né, como donzela. Donzela o que é? Uma virgem que não se casou, né? Então piorou, né? Por quê? Porque donzela ainda traz a ideia de virgem não casada, né? E você tinha na cultura israelita a ideia de uma moça que ela poderia ser virgem e já ser considerada desposada e o casamento não consumado ainda, quando ela, né, seria o equivalente ao noivado na nossa cultura, né, mas para eles já era, né, considerado como um casamento ali, né, então, e aí você já introduz a ideia de que ela não era casada, né, e aí você tem o outro problema, né, o hebraico ele fala ha-alma, né, quer dizer a virgem, né, artigo definido no hebraico bíblico, ha no hebraico moderno, né? E aí ele traduz como uma donzela, como indefinido, tá errado, tá? É a, né, jovem, não é uma jovem, e é jovem, não é mulher virgem não casada, tá? Muito bem. Seguindo adiante, né, a Bíblia, que para mim é um grande mistério, como é que eu já vi tanta gente elogiar, porque ela é um lixo, é muito ruim, que é a King James atualizada, né? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, né, Ele mesmo vos dará um sinal. Olha o problema aqui, né? Eu vou até botar aqui, né? Além disso, acrescentou a palavra eterno, né? Assim, tem um adendo aí, né? Não tinha, eu nem reparei, primeira vez que eu li. Né? Não tem a palavra eterno aqui, né? Assim, eu não sei por que tanta gente querendo botar o tetragrama aqui, né? Bom, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. O nome dele será Emanuel, Deus conosco, né? Mesmo problema, virgem ficará grávida, a gente já comentou porque isso é um problema. Além disso, você vai ter, né? Você vai ter, ele pegou Emanuel e botou vírgula Deus conosco, como se fosse parte do texto. Está errado. O mínimo que podia ter feito é botar entre parênteses. É o mínimo, né? Ainda assim, o correto é você botar uma nota de rodapé. Senão, a pessoa que vai ler, ela acha que está escrito Emanuel, vírgula, Deus conosco. Ela não tem obrigação de saber que não é assim.
né? Não podemos esperar que os leitores todos saibam hebraico. A tradução é que tem que ser adequada, decente, né? Então, assim, além disso, acrescentou a palavra eterno, né? Lambança enorme, né? Então, mas tem coisa pior por aí. Vamos seguir. Tradução do Novo Mundo, né, de 1986. Primeira surpresa para mim foi ela ser pior do que a de 2015. Normalmente é o contrário. 2015 ela é mais meio na linha da nova tradução, na nova versão da linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, quer dizer, ela é mais, né, liberal um pouco. Tá? Horrível essa tradução aqui. Por quê? Né, você tem os mesmos problemas, eis que a própria donzela ficará realmente grávida, né? E aí você tem o tetragrama no lugar de Adonai, né? Aqui o texto é Adonai, então não poderia jamais traduzir aqui como Jeová, está errado, né? Isso é uma falsificação do texto, isso é grave, né? Pior, só a King James, que enfiou o tetragrama e ainda deixou Senhor, né? Assim, botou duas palavras, né? Lembrando, quando eu falo King James, é essa King James atualizada. Não tem nada que ver com a King James Bible, né, no inglês. Tá? É outra coisa. Apesar do nome ser semelhante, o texto não tem nada a ver. Bom, aí ele coloca duas palavras aqui que eu não sei de onde ele tirou. Que é a própria donzela, quer dizer, além de trazer donzela, quer dizer, já virou uma mulher não casada e grávida, né, não casada e virgem. Já é errado dizer que é virgem. Dizer que ela é não casada, piorou. Né, donzela é a pior tradução. Né? Além disso, ele bota a própria donzela. Por quê? Para quê? Né? E o que significa a própria donzela? Né? Aí você tem, né, você tem aqui a profecia sobre a grávida de Taubaté. Né? Lembra da história da grávida de Taubaté, que não estava grávida? Ficará realmente grávida. O que raios é realmente grávida? Por que a palavra realmente? Alguém conhece meio grávida, né? Grávida, porém não tanto? Né? O que ele quis dizer? Que em outros lugares onde a Bíblia fala que a grávida estava fingindo, quer dizer, grávida de Taubaté na Bíblia, não tem. Então, para que a palavra realmente aqui? Não tem o menor sentido. Né? Já não é a melhor tradução por botar no futuro. Aí, enfiar o realmente aqui, né, ficou realmente né, ficou terrível, ficou um desastre, né? Então, assim, Felipe, você está pegando no pé dessa tradução. Não, já apareceu muito bem conceituado em outros episódios, vocês podem ver isso, né? Assim como Almeida, né, também já apareceu muito bem conceituado, Almeida Corrigida Fiel, e de repente um desastre aqui, tá? Então, assim, isso varia muito de versículo para versículo, né? Tem coisa pior? Tem. Né? Aí temos a Bíblia Ave Maria, né? Por que eu considero ainda pior? Por quê? Embora talvez alguns considerariam a anterior como pior, mas veja o que acontece. Né? Ela tem um problema com Alma, o problema do tempo verbal, né? O problema do Riné, que está implícito. Aí ela traz uma virgem em vez de a, né? Porque seria Alma, né, que seria a jovem, então ela erra traduzir jovem como virgem e erra ao colocar o artigo indefinido no lugar do artigo definido, né, seria a e não uma, né, e tem um problema aqui, e o chamará Deus conosco, quer dizer, ela traz aqui não Emmanuel, né, Emmanuel como um nome teofórico, né, mas sim como uma expressão idiomática, e o chamará Deus conosco. Né? E isso a gente sabe do porquê. Né? Isso daí tem por objetivo a defesa de um dogma, né, de que Jesus seria Deus, isso, né, pro catolicismo. Tá? Então, assim, e para outras vertentes cristãs também, mas assim, a questão aqui, volto a dizer, você pode acreditar no que você quiser, isso não é um texto esse não é um vídeo que fala de dogmas. Dogma é problema seu, o que você acredita é você, com o eterno, com o que for. Mas não falsifique a Bíblia, não tente usar a Bíblia para puxar sardinha para o seu lado. Infelizmente as religiões fazem isso e muito. Né? Então aqui, veja, é um nome teofórico. Né? Então,
como você imagina eu pegar e traduzir Elias, né, o nome Elias, né, que seria no hebraico bíblico, né, seria Eliorro, né, o Eliarro no moderno, né, em alguns casos aparece Elior, né, o Eliá. Imagina, né, Eli, né, é meu Deus, né, e aí você tem o tetragrama, né, abreviado, né, Yah, né, Yor, né, no hebraico bíblico, Yarro, Yorro, enfim. O que acontece aqui, né, se você fizer isso? Imagina se eu colocar, né, e Elias, onde está? E Elias foi ter com o rei. Aí eu coloco, né, e meu Deus Jeová, meu Deus Javé, foi ter com o rei. Você vai achar que Elias é Deus. Percebe? Olha o problema de você fazer isso. Tá? Então, assim, é um nome teofórico. Immanuel é um nome teofórico. Né? É ele conosco, de fato, Deus conosco. Mas não é uma expressão dessa forma. Né? Então, aqui eu considero grave o que a Bíblia Ave Maria fez. Tá? Que é uma tradução, né? Veja que engraçado, Felipe, você está, né, jogando pedra na Bíblia Ave Maria. Não, é uma tradução que muitas vezes ela até vem bem qualificada, né? Mas aqui foi uma lambança. Agora, nada pior do que a próxima, assim, pensa no esculacho total. Assim, o tradutor chegou e falou assim, hoje eu vou aloprar, hoje eu vou... Né? Hoje eu vou arregaçar com esse versículo. Qual o versículo que eu posso arregaçar? Daqui, Isaías 7,14. Nada mais, nada menos do que 6 distorções nesse versículo. Eu fiquei tão revoltado que eu esqueci até de botar a corzinha aqui nas palavras. Mas olha isso. Por isso, Deus vai dar um sinal. Já começou errado. Né? Adonai, né, ou Adonai no hebraico moderno, não é traduzido como Deus, é Senhor. Tá? A tradução correta seria Senhor. Então, erro número 1, vai dar um sinal. Quer vocês queiram, quer não. De onde o autor tirou o quer vocês queiram, quer não? Das vozes na cabeça dele, o tradutor. Né? Das vozes da cabeça dele, porque não tem isso no texto original. Né? Tem um pouco dessa ideia no contexto de Isaías 7, né? Porque, de fato, o contexto de Isaías 7, né, o profeta fala para o rei pedir um sinal, o rei diz que não vai pedir um sinal. Então tem um pouco dessa vibe, mas não está escrito isso no versículo. Você não insere coisa no versículo a troco de nada. Né? Aí vamos ter... Né? Então, segundo erro, já inseriu quer vocês queiram, quer não. Não está no texto. O cara enfiou isso no versículo. Uma está errado, porque tem artigo definido ha, né? Então, terceiro erro, Alma não é virgem, é jovem, né? Então, quarto erro, né? Terá um filho, né? Olha o problema, né? Terá um filho. Cadê? Na verdade, não é nem o tempo verbal. Cadê o está grávida? Sumiu. Os caras tiraram. Quer dizer, o cara não só enfiou o quer você queira, quer não, ela tirou o está grávida. Tirou e deixou o tempo verbal no futuro. Né? Quer dizer, terá um filho só. Tirou, sumiu, evaporou. Né? E aí, ela chamará o nenê de Emanuel. Aonde está escrito nenê? No texto bíblico não tem. Né? Acho que até tem mais, né? Do que 6, eu vou contar de novo depois. Aí, para piorar, né, não tem nenê no texto, falaram o chamará Emanuel, não tem nenê escrito no texto. O cara enfiou neném ali no texto. Né? E, para piorar, ainda põe entre parênteses, que significa Deus está conosco. Né? Que, volto a dizer, lugar disso é na nota de rodapé. Não é o pior erro de todos, né? Ainda mais considerando outras lambanças. Né? Mas assim, olha para essa aberração. Né? Tire um minuto do seu tempo para contemplar, né, esse grande esterco em forma de tradução que foi feito aqui por esse tradutor. Que coisa mais absurda. Quer dizer, o cara traduz errado Deus, enfia o quer vocês queiram, quer não, estamos contando 2, traduz artigo definido como uma, traduz alma como virgem,
apaga o está grávida, deletou o está grávida, enfiou o nenê, né? E ainda botou lá o que significa Deus está conosco, entre parênteses ali. Quer dizer, 7 problemas. Desses 7 problemas, 6 são adulterações, né? Uma até não é, esse entre parênteses eu não vou considerar uma adulteração porque está entre parênteses, mas também não é legal, né? Mas veja aqui lambança. Então, pessoal, muito cuidado. De novo, né, nós não estamos falando de dogma, acredite no que você quiser, mas o texto bíblico precisa ser preservado na sua originalidade, tá bom? Muito bem. Vamos então à bibliografia, né, muito rapidamente aqui. Né, eu utilizei, né, o Brown Driver Briggs, que é o dicionário, né, que a gente utiliza, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, tá? E também dois artigos, né, sobre dois artigos acadêmicos sobre essa questão de Alma, Betulá, né? Um é do John E. Steinmiller, que chama-se Etymology and Biblical Usage of Alma. Tá? Isso veio de um periódico católico, né, chamado The Catholic Biblical Quarterly, né, volume 2, número 1, 1940, páginas 28 a 43. Né? E também um texto magnífico, né, que explica também a questão de Betulá, do uso de Betulá, né, Bethulá no hebraico bíblico, que é o texto do Gordon J. Wenham, né, que é Bethulá, A Girl of Marriageable Age, né, que está lá num periódico chamado Vetus Testamento, volume 22, número 3, de 1972, páginas 326 a 348. Então está aqui a bibliografia para quem quiser, né, refazer os passos. Fora as bíblias, obviamente, eu não vou botar uma a uma, que foram utilizadas aqui, que elas já estão devidamente citadas, ok? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de vídeos que desmistificam as traduções, que apontam, mostram aonde as pessoas estão sendo enganadas pelas traduções bíblicas, né, justamente com o objetivo de trazer a verdade até você, sem dogmatismo, sem puxar sardinha para nenhuma. Vocês veem que às vezes, quando a tradução é muito boa, eu falo, se no episódio seguinte a tradução está ruim, eu desço além igual. Por quê? Porque a gente não tem que aqui puxar sardinha para ninguém, a gente tem que ficar com a boa leitura do texto, né, e com a verdade. Se você acredita na importância disso, então faça uma doação para que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho. Se você quer mais vídeos, então contribua. Não temos outra renda que não seja essa, tá, para a gente poder fazer esse material. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo, Itaú, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, ou mais fácil pelo Pix, universomonoteísta@gmail.com, que é também o nosso e-mail de contato. Este vídeo foi um pouco mais lento, porque ele é mais complexo, ele é muito polêmico, tinha muita variação, né? Mas acredito que valeu a pena para quem assistiu até o final. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.